A pensão alimentícia é um benefício concedido geralmente quando um casal possui filhos menores de idade e o casal se divorcia. Nesse caso, a pessoa que não tiver a guarda integral do menor deve arcar com a pensão. O assunto, claro, ainda gera muitas dúvidas. Por isso, estamos recebendo ao vivo, no estúdio do Jornal de Picos, a advogada de Direito da Família, a doutora Jussara Pamplona, que vai trazer informações para a gente, inclusive tirando as dúvidas da nossa audiência sobre esse assunto. Doutora, boa tarde, seja muito bem-vinda ao Jornal de Picos. Boa tarde, Clebson. É um prazer estar aqui, mais uma vez falando de direito de família, de pensão alimentícia. Doutora, explica para a gente, quando a gente já sabe que o casal está separado, que existe ali a necessidade de fazer o pagamento dessa pensão alimentícia, quem é que diz quanto essa pessoa deve pagar? Seria um juiz? É um acordo entre as duas partes? É um advogado que está ali cuidando do caso? Quem é que estabelece o valor a ser pago para esse menor? Bom, a primeira coisa que nós devemos esclarecer é que quando o casal se separa, eles podem entrar em um acordo em relação ao valor a ser pago, mas mesmo que haja um acordo, eu sempre oriento, não deixe esse acordo ficar verbal, o que a gente comumente chama de acordo boca a boca. É importante que esteja registrado perante um juiz esse acordo. Se não houver acordo, aí sim, mais do que nunca, é preciso que aquela pessoa que vai ficar cuidando da criança procure a justiça para que seja estabelecido dentro de um processo o valor que o pai deverá pagar para o filho. Então, esse valor ele vai ser calculado, mas independentemente de ser um acordo entre os pais ou uma mãe processando o pai, é importante que seja registrado perante a justiça por meio de um processo, uma ação judicial. Nós fomos às ruas de Picos conversar com o picoense sobre esse assunto. E agora nós vamos conferir, doutora, algumas perguntas da nossa audiência que tem dúvidas sobre esse assunto e a senhora vai poder nos ajudar a explicar melhor. Vamos conferir a primeira pergunta. Se eu não estou trabalhando, qual é a taxa mínima de pagamento? Porque se a gente trabalha, tem um emprego fixo, carteira assinada, tem aquele valor X. E para quem não trabalha, para quem não está trabalhando, não tem um salário fixo, qual é a taxa mínima de pagar? Tem um valor mínimo, doutora? Olha, geralmente se acredita que a pensão alimentícia ela recai num percentual de 30% em cima do salário mínimo. Mas isso é um mito. Já quero esclarecer aqui que não existe um valor fixo de pensão alimentícia, porque cada caso é analisado, porque cada criança, cada adolescente tem uma necessidade diferente e cada pai também tem um valor mensal diferente. No caso da pergunta, né, geralmente isso é muito comum para pais que são autônomos, que não têm carteira assinada, nós precisamos fazer um cálculo fazendo uma média de renda que ele tem no mês. Não é um valor exato, a gente sabe que quem é autônomo não tem um valor exato ao mês, mas a gente pode considerar, por exemplo, durante 6 meses, qual é a média de renda mensal, considerando que ele consegue ter em 6 meses. E aí a gente faz uma estimativa, em cima dessa estimativa, a gente calcula o percentual que vai ser pago para a criança. Mas é uma observação importante, porque se o pai ele está observando que naquele mês, naquele período, ele está com grandes dificuldades financeiras, a orientação é: informe ao juiz a sua atual situação. Peça para que haja uma alteração no percentual. É um tipo de processo que nós chamamos de revisional de alimentos. Se você fixou um percentual e depois de alguns meses verificou que você não está tendo condições de manter aquele percentual, você pode ir até a justiça, demonstrar para o juiz que você não está tendo condições de manter e pedir uma redução. Mas para pais autônomos, a gente não tem um valor fixo. A gente vai fazer uma média estimada de acordo com o que ele consegue ter a cada mês pelo trabalho que ele exerce. Vamos lá para a nossa segunda pergunta. Quando é que eu posso adicionar a justiça quando o pai não paga a pensão de uma criança? Até porque que a gente que é mãe, a gente não faz uma criança só, né? Se tem o pai, então o pai tem o direito de ajudar. E aí, doutora? Olha, repito a informação, se você quer cobrar na justiça uma pensão em atraso, você só pode cobrar essa pensão em atraso se ela estiver
primeiramente ter sido colocada na justiça. Então, se eu fiz um acordo de boca com o pai da criança para ele pagar uma pensão de R$300 por mês e o pai não está pagando, eu não posso ir na justiça cobrar. Por quê? Porque eu não fiz o registro daquele acordo perante a justiça. Então, primeiramente, fez acordo, acertou um valor, vai para a justiça apresentar esse acordo para que fique ali tudo perante o juiz regularizado. Se o pai atrasar, se o atraso for de um dia, a mãe já pode ir na justiça pedir que haja a execução. O que seria essa execução? Se o pai está com pensões em atraso, ele pode chegar a ser preso, é o que a gente chama de prisão civil, e essa prisão ela pode durar até 90 dias. Né? Ele tem que pagar a pensão e se ele atrasar um dia, vamos imaginar, foi determinado que o pai pagaria a pensão todo dia 15 de cada mês. Se chegou dia 16, ele não pagou, a mãe já tem direito de ir até a justiça e pedir a execução, pedir que ele seja preso porque ele não pagou. Tá aí, pessoal, assunto sério, inclusive, você pode ser preso quando você deixa de pagar essa pensão. Vamos conferir agora a terceira pergunta. Ele me ameaçou para tirar o processo, o que eu devo fazer? Olha aí, doutora, que é o caso que a senhora falava, né? Já está na justiça, mas agora o pai quer que tire esse processo, inclusive ameaçando essa mãe. O que é que ela pode fazer? Situação muito comum, porque nós verificamos que é um tipo de violência. Já vimos casos de pais que chegam, né, à violência física contra a ex-esposa, contra a ex-companheira, ameaçando porque quer que ela tire o processo, né, quer que ela encerre o processo, mas há também a violência psicológica. Mensagens, ligações, pessoalmente afrontando a mãe, você tem que tirar o processo. Olha, nessa situação, a primeira coisa, não tire o processo da pensão alimentícia, não encerre esse processo porque é direito do filho. E aí eu abro uma nova vertente. A mulher, ela deve procurar a delegacia, fazer um registro ali daquela situação porque ela está sendo ameaçada e nós podemos configurar aí já a Lei Maria da Penha. Porque como é um ex-esposo, um ex-companheiro, há um vínculo ali familiar, configura violência doméstica. Então, esse homem, esse pai, ele vai ser chamado pela justiça, né? Ele vai ser proibido de se aproximar dessa mulher, ele pode ser proibido de mandar mensagens para ela e, dependendo do nível de violência que ele está utilizando, pode ter medidas no âmbito penal muito mais sérias, como até a prisão. Temos uma última pergunta. O ex-marido da mulher ganha mais do que ela. Ela pode pedir aumentar a pensão? O ex-marido ganha mais do que a mulher. Ela pode pedir aumento dessa pensão? Pode. A pensão alimentícia, ela é calculada baseando os gastos da criança e os rendimentos do pai. Então, se o pai está ganhando mais, ele teve um aumento do seu salário, ele foi promovido, a mãe pode entrar com um processo, que é o mesmo processo revisional, pedindo o aumento. Da mesma maneira que o pai, se ele tiver um decréscimo na sua renda, ele pode pedir para o juiz diminuir a pensão. Se a mãe verificar que o pai melhorou a condição de vida, ela entra com o mesmo tipo de processo, revisional de alimentos, e pede um aumento da pensão. Por quê? Porque a capacidade financeira do pai aumentou. Se a capacidade financeira dele aumentou, automaticamente ele tem condições de aumentar a pensão que ele paga para o filho. Tá aí, todos os questionamentos e dúvidas esclarecidas. Você pode, inclusive, rever essa entrevista com a doutora Jussara daqui a pouquinho lá no CV Play, compartilhar aí nos grupos da família. Você tem um parente que está com a pensão atrasada, aquele tio que não quer pagar a pensão. Inclusive, essa pessoa pode chegar a ser presa. Doutora, queria agradecer a entrevista da senhora. Eu que agradeço essa oportunidade maravilhosa de levar conhecimento para as pessoas. Boa tarde. Boa tarde.